Né? Então, gente, ó, vamos estudar. Muitos falaram, a gente tinha as nossas reuniões e às vezes chegava lá não tinha tema para se discutir, né? Aqueles que fazem normalmente reuniões mensais. E eu sempre coloco, vocês precisam estudar o estatuto. Vocês peguem o estatuto e comecem a estudar nessas reuniões que vocês têm da associação. Para que o quê? Para que a associação ela funcione bem. Porque se não seguir as regras daquele estatuto, né, essas associações elas tendem a fazer tudo, né, da forma que acha melhor, mas lembrando que existe um Código Civil, que existem umas normas ali, que existem os objetivos que são específicos daquele grupo e que eles precisam seguir. Então, muito bem colocadas essas questões suas, muito pertinentes, e eu tenho certeza que o pessoal está começando a ver o estatuto hoje, mesmo depois do Miroski, de uma nova forma. Né? Então, pensem que a atualização do estatuto não é só, de acordo com o Miroski, não é só para você pegar um projeto, para você acessar um projeto, para você fazer um contrato, né? Para firmar uma parceria com o poder público, mas que é um documento que rege a associação, né? E que vocês têm que estar seguindo, fazendo, desenvolvendo suas ações ali a partir desse estatuto, né? Seguindo as normas que ali constam. Bem, vamos continuar então, e eu queria agora que você, pulando o estatuto, falasse um pouco como é que ocorreu também essa mudança de certificação, como é que acontecia, né, para essas associações, para essas organizações, o processo de certificação antes do Miroski e agora depois do Miroski. Bem, né, falar de certificação é falar ainda desse bolo doido, né, que a gente falou da legislação, né? Antes você tinha o TFF, você tinha várias questões, e hoje você ainda tem um número de certificações aí que embola o entendimento do que são essas questões. Vamos lá. Primeira consideração a fazer é que o título de utilidade pública federal, ele não existe mais. Isso mesmo. A Lei 3.019, o Miroski, ele revogou o decreto de utilidade pública federal. Então, não existe mais o título de utilidade pública federal, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um texto no nosso site que chama O Título de Utilidade Pública e o Miroski, tá? Não existe mais. Porém, os títulos de utilidade pública estaduais e municipais ainda existem. E a tendência é que eles deixem de existir. Por quê? Desculpa. Por quê? Porque, na verdade, o título de utilidade pública ele perdeu muito do seu caráter, né? Ele era um título, ele foi criado há muito tempo atrás, né? Foi a primeira titulação criada para organizações no Brasil, e ele era, na verdade, um reconhecimento que o Poder Legislativo dava à atuação daquelas organizações que tinham destaque social e tal. Com o tempo, ele passou a ser moeda de troca política, né? A instituição precisava ter uma relação muito próxima com um determinado representante ali do Poder Legislativo para receber essa titulação. E aí, o que é que acontece? O tipo de organização que é mais combativa, que é mais crítica, nunca recebia, que não se submetia a um desmando de um eventual parlamentar, e aquela que é ligada ao parlamentar cria hoje, no outro dia já tem certificação, misteriosamente. Então, esse título ele realmente ficou um pouco distorcido e a tendência é que ele vá deixando de existir. Hoje existe também o SEBAS, né, ainda, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ele é concedido para instituições de educação, saúde e assistência social. Ele é uma titulação, você tem que cumprir os requisitos da lei, mandar toda essa documentação para o Ministério específico, né, ou saúde, ou assistência, ou educação, e o Ministério ele vai te conceber a titulação. Ela dá direito a, por exemplo, a isenção das cotas patronais, do INSS, enfim. Então, tem algumas vantagens com relação ao SEBAS. O SEBAS, recentemente, passou por julgados no Supremo Tribunal Federal e está aí ainda objeto de várias discussões
no Supremo Tribunal Federal. Se suspendeu, por exemplo, a exigência de você comprovar gratuidade na prestação dos seus serviços, tanto na área de assistência quanto de educação, enfim, acho que não vale a gente entrar aqui no detalhamento, mas tem bastante um farto material. O advogado Renato Dolabella, ele tem escrito bastante sobre isso e participado de atividades por aí falando sobre isso. Nós tivemos uma live com ele para esclarecer esses pontos há pouco tempo atrás. Enfim, você tem o SEBAS, e você tem duas titulações também que aparecem, que as pessoas perguntam muito, que são o título de Organização Social, OS, e OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Veja, falar rapidamente sobre essas duas titulações, certificações. Ambas foram criadas nos anos 90, na reforma do Estado brasileiro, ali pelo ministro Bessa Pereira, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no programa Comunidade Solidária. Naquele momento, também se buscava uma melhor regulamentação para a atuação das organizações. O governo tinha uma ideia de Estado mínimo, de Estado gerencial. Então, se o governo vai diminuir o seu tamanho, ele precisa repassar, entre aspas, as ações sociais, as questões sociais, para organizações que possam assumi-las, né? O chamado público não estatal. Então, ele aí criou dois modelos de instituição para assumir essas políticas sociais. Um deles foi as OCIPs, o outro as OS. A OCIP, ela é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ela está regulamentada na Lei 9790, e tem lá, você tem que cumprir determinadas exigências legais. Você manda a sua documentação para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça certifica de que você é uma OCIP e que você está apta a assinar, por exemplo, os termos de parceria daquela legislação. Eu costumo dizer que a OCIP é uma promessa não cumprida, né? Todas as vantagens de ser OCIP não foram cumpridas, praticamente não foram, você não vê por aí. É muito raro você conseguir se certificar como OCIP, e mais difícil ainda você conseguir assinar um termo de parceria com base naquela lei menos burocrática, etc. E tal. Então, eu julgo que não vale a pena você passar por tudo isso, até porque, para ser OCIP, a organização assume compromissos burocráticos, digamos assim, que encarecem a sua gestão, deixam mais complexa a sua gestão, mais complicada, e sem nenhuma vantagem em contrapartida. Então, eu não recomendo mais as organizações se qualificarem como OCIP. Por outro lado, você tem também as OS, né, as organizações sociais. Ela também tem lei específica, e esse é um modelo muito mais específico ainda. Por quê? Porque elas são organizações para gerir políticas ou espaços públicos. Então, política de saúde, educação, cultura também hoje está se fazendo muito, para gerir uma UPA, para gerir um espaço público. Então, essas são as chamadas OS. Elas têm que ter um conselho de gestão, o poder público faz parte desse conselho de gestão. Então, é delicado. Esse é um modelo mais delicado, digamos assim. Eu, a princípio, não sou contra, em absoluto, o modelo de OS, mas ele vem tendo problemas muito sérios com relação ao controle social, com relação, agora, a gente está vendo aí nas manchetes, né? Volta às manchetes, desvios de verbas por conta de organizações. E aí, um OS, lá no Rio de Janeiro, a gente está vendo isso muito. Então, também não estou aqui fazendo um julgamento, mas pelo que a gente vê nas manchetes. Então, esse é um modelo que precisa ser melhor discutido e melhor debatido. Eu conheço trabalho de um OS de saúde muito interessantes, mas também a gente está vendo aí outros não tão bacanas. Importante só dizer, né, que, veja, a gente está falando da certificação, mas, ao fim e ao cabo, a natureza jurídica destas organizações é de associação ou de fundação. É isso que a legislação brasileira traz. Ou ela é uma associação, ou ela é uma fundação. Ela se constitui dessa maneira e ela se qualifica, ela se certifica desses certificados aí, ou de SEBAS, ou de OS, ou de OCIP, ou uma utilidade pública, que seja. Mas, ao fim e ao cabo, ela é uma associação, uma fundação. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, trouxe muitas vantagens, muita clareza na relação para essas organizações que, mesmo que não tenham nenhum tipo de certificação, elas podem participar. Por exemplo, não se pode
cobrar mais nenhum tipo de certificação para você participar de um edital, de um chamamento público para fazer parceria com o poder público. Ela não pode cobrar que você tenha SEBAS, não pode cobrar que você tenha utilidade pública, não pode cobrar que você seja OCIP, não pode cobrar que você seja OS, entende? Para determinadas questões. Então, é importante saber disso, porque muitas vezes é importante a organização pensar se vale a pena, sim, investir tanto na sua questão institucional para tentar um certificado que muitas vezes não vai ter vantagem nenhuma do ponto de vista institucional. Então, tudo isso tem a ver com o planejamento da organização, com o que a organização projeta para o futuro, com o que a organização tem no seu estatuto, que é o documento inicial, um documento de gestão, uma ferramenta, e projeta para o futuro. Então, tudo isso, voltando, começa pelo estatuto e pelo planejamento e pelo que a organização quer para o futuro. Ok, Lucas, estou tão preocupada com o tempo, mas tinha tanta coisa ainda aqui para É conversar. verdade. Lucas, nessa linha ainda, tem uma pergunta de Renilton, né, que eu vou colocar aqui na tela para você observar, que ele diz o seguinte: qual a explicação para o fato de que a atuação das OS são mais comuns na área de saúde, particularmente na gestão de grandes hospitais, do que em outras áreas? Nilton, só reiterando o que eu falei agora há pouco, a OS é o modelo, que é o modelo de tanto o termo de parceria, né? O instrumento de parceria que o poder público usa com a OS já chama termo de gestão, contrato de gestão. Então, veja, ela foi criada para gerir espaços e políticas públicas. A natureza de um OS é gerir espaços ou políticas públicas. Então, UPAs, espaços culturais, etc. para a OS. Tem uma discussão política sobre esse modelo, como eu disse, não vou reiterar, tem uma discussão política sobre isso, como é que se faz o controle social, o fato do poder público fazer parte ali da gestão disso, se não tira a autonomia, se não transforma essas OS em paraestatais, em que medida isso acontece, né? Então, ela atua na saúde porque uma das áreas principais, citadas, inclusive, na lei de OS, é saúde. Então, é muito comum na saúde. Agora também, o próprio governo do Estado da Bahia tem discutido muito a questão das OS na educação, né? Você tem uma discussão em São Paulo, especialmente sobre a questão da OS da cultura, né? Agora, veja, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia abriu um edital para OS, para gerir uma determinada política cultural do Estado por OS. Então, a instituição tinha que ter essa certificação de OS para poder assinar o projeto, enfim. Então, essa é um pouco a explicação aí para essa concentração nessas áreas. Ok. Voltando aqui então, Itamar já colocou o site aqui do Osc Legal, viu? Para o pessoal. Opa! Isso é muito bom. Lucas, voltando aqui à questão do estatuto, tem uma pergunta de Carla, que ela quer saber: as associações podem acessar alguma legislação para isentar as taxas para registro de documentos? Ótima pergunta, Carla. Muito legal. Obrigado a você. Olha, no Mirosk não trata disso, nem no Código Civil. Mas aqui vai a dica forte. O Código Notarial do Estado da Bahia, que é a lei que regula a atuação dos cartórios aqui no Estado, ele tem lá uma possibilidade de você ter isenção das taxas cartorárias. Veja, qual o raciocínio? Quando você é pobre, nos termos da lei, você pode fazer uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, um registro, enfim, você se declara como pobre, né, hipossuficiente, e você tem isenção das taxas cartorárias para tirar esse documento. A mesma coisa vale para uma instituição que não tem recursos e que lida com questões da pobreza, dos hipossuficientes e tal. Elas são organizações coletivas que representam esse público. Portanto, elas também têm uma brecha para que você tenha isenção das taxas cartorárias no Código Notarial. A rigor, quando eu faço assessoria para organizações de menor porte, que têm poucos recursos, eu, inclusive, disponibilizo um modelinho de petição mesmo, de ofício, em que ela se reporta ao cartório pedindo, solicitando, porque não é obrigatório, você solicita que o Poder Judiciário, né, que é quem regulamenta o cartório, né, quem coordena essa área de cartórios, ele conceda a gratuidade ou a isenção das taxas porque aquela instituição ela não tem recurso.
A nossa realidade aqui, Lucas, tem sido o seguinte: posicionamentos diferentes de cartórios, né? A gente sabe que com a privatização dos cartórios, às vezes tem alguns posicionamentos diferentes. Em alguns municípios, os cartórios exigem, né, que para atualização do estatuto, eles cobram só o registro de uma ata, referendando o estatuto. E aí, em outros municípios, está se cobrando o valor da ata e o valor do estatuto, do registro do estatuto também. Assim, mesmo algumas associações que não consigam solicitar essa isenção, como que eles podem proceder para pagar somente aquele registro da ata e não ter que pagar dois registros? Vamos lá. O estatuto, veja, ele é um documento oficial da instituição e ele precisa estar registrado. Não adianta você apresentar a ata e dizer que a ata aprovou alterações no estatuto. Mas cadê essas alterações? Se elas não estiverem registradas, você não vai estar registrado, não tem registro. Se ele não foi submetido ao cartório, não tem registro. Nesse quesito, o cartório está certo. Ele precisa registrar o estatuto. Ele não pode só registrar a ata que diz que fez a alteração. Isso não é compatível, entende? Então tem essa questão. Agora, vamos lá. Só Até uma aí, questão antes de você começar a continuar aí. É assim, acho que você não entendeu direito. É porque, assim, existe o registro da ata, porém, eles solicitam o extrato do estatuto, eles solicitam o estatuto com as atualizações também. Eles só não cobram duas vezes, entendeu? Mas toda essa parte, inclusive o cartório de Bom Jesus da Lapa, de Botirama, todos foram possíveis fazer os registros dessa forma. E eles, tá, mas vamos lá. Então, entendeu? vamos lá. Isso é aí que eu ia chegar mesmo. O estatuto ele precisa Ah, ser submetido lá. Agora, veja, o que as organizações fazem muitas vezes faz uma ata, né, da Assembleia que que foi regularmente convocada para alteração estatutária, as pessoas se reúnem, fazem a reunião, aprovam as alterações no estatuto e já manda, faz a ata e já manda em anexo a essa ata o novo texto do estatuto. E às vezes é uma ata corrida, com o estatuto já ali na mesma ata. Isso é válido. Sim, isso é válido. É como se fosse um documento só. Muitos dos cartórios cobram por página. Então, a diferença do preço vai ser essa, né? Você tem um documento que tem mais páginas, ele fica um pouco mais caro. Outros, tem cartório que quer exigir, aí eu acho que é o exagero, quer exigir a ata com as alterações, um extrato, não sei o quê, e mais o estatuto consolidado. Então, muitas vezes, não dá para você apresentar três documentos para uma alteração que é uma só, entende? Então, mas o estatuto, sim, ele precisa ser alterado. Veja, às vezes você altera um artigo do estatuto. Já tive situações assim, você alterou um artigo do estatuto. Então, a pessoa fez uma ata, colocou ali aquele artigo no bojo da própria ata, aquele artigo, e fez a ata foi registrada. Aí o que acontece é que ela tem que apresentar o estatuto consolidado, o estatuto, né, original, mais essa ata de alteração. Então ele apresenta os dois. Não tem problema. Alguns cartórios aceitam. Outros aceitam, só aceitam se você fizer. Se você alterou aquele artigo, você tem que apresentar a ata com aquela alteração e mais o estatuto inteiro com aquela alteração. Então vai depender muito da interpretação do chefe ali do cartório, do tabelião, enfim. O fato é que o estatuto precisa ser registrado. Se você faz uma alteração substancial no seu estatuto, uma grande alteração mesmo no seu estatuto todo e tal, você tem que apresentar o texto inteiro, porque o tabelião ele precisa avaliar se está de acordo com o Código Civil. Então, isso sim, ele vai precisar. Então, veja, essa é uma questão delicada, no sentido de que, de fato, há interpretações e interpretações, né? Há quem diga por aí, eu já ouvi, que cartório gosta muito de dinheiro, quem não gosta, mas daí a você exigir coisas que não são legais, não precisa. Então você tem uma ata, um extrato, imagem, estatuto, não necessita isso. Se você consegue mostrar ao tabelião quais foram as alterações feitas e como aquele estatuto ficou, para mim é válido, juridicamente válido, e não tem mais que cobrar outras coisas em cima daquele documento. ok.
Lucas, vamos seguindo aqui então, porque não posso tomar seu tempo, porque você tem uma outra atividade daqui a pouquinho, né? Eu queria que você falasse quais são, assim, os avanços que nós temos hoje do Miroski no estado da Bahia, para que as pessoas, né, saibam, já desde 2014 está implementando essa lei, mas e hoje, até hoje, quais são os avanços adquiridos? Bom, né, vou falar de uma maneira geral, né? A gente tem alguns avanços com relação ao Miroski, não só no estado da Bahia, mas no Brasil inteiro. No estado da Bahia, você tem uma questão que é a consolidação do Confoco, o Conselho de Fomento e Colaboração do Estado da Bahia, o primeiro conselho do Brasil, né? E hoje você tem também do município de Belo Horizonte, também muito atuante. Isso é importante registrar. Mas o Miroski, de uma maneira geral, ele representa uma mudança de cultura institucional. Como proceder com essas parcerias? Como tratar as organizações? Né? Como é que eu vou fazer o trato com estas organizações? Que tipo de relação política eu vou estabelecer com as organizações, com a sociedade, com a mobilização social? Então, isso exige uma mudança de cultura. Não basta a prefeitura, o Estado, apagar ali o nome convênio e botar lá termo de fomento ou termo de colaboração e achar que vida que segue. Não é isso. Não é isso. Se você não muda, o procedimento de convênio é diferente, substancialmente diferente do procedimento para o termo de parceria, os termos de parceria do Miroski. Então, aqui e ali, você tem alguns avanços, né? No estado da Bahia, eu registro especialmente o Confoco, uma arena, né, pública, um conselho onde você discute a política de fomento de colaboração do Estado, isso é importante e tal, mas a gente aqui e ali também vê retrocessos. Por exemplo, você tem o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, tem uma resolução, a resolução número 107, que ela é irregular, ela simplesmente não está compatível com a lei do Miroski. E as providências com relação a isso, e a crítica que eu deixo aqui, inclusive, são muito poucas. Né? O próprio Confoco não conseguiu vencer esse tipo de desmando. Eu posso aqui me arriscar a chamar de desmando, porque é uma estatuto irregular. Enfim, não está de acordo com a lei. Em outros lugares, você tem avanços. Aliás, no Brasil inteiro, você registra avanços e registra retrocessos. Eu peguei um regulamento de uma cidade de Pernambuco, em que parece com o Miroski, tem cara de Miroski, mas não é Miroski. Ele trata as organizações como prestadoras de serviços, impõe uma série de dificuldades à organização. Então, pegou a casca do Miroski, mas embutiu ali naquela legislação um monte de coisas absurdas, sabe? Aquilo não é Miroski. Então, por outro lado, você tem a Belo Horizonte, por exemplo, que está hoje, julgo que é o lugar onde está mais avançado com essas questões. Belo Horizonte, ele fez o regulamento do Miroski, né, que já era certamente um avanço, estabeleceu com foco, e os conselheiros reclamaram do regulamento, que ainda tinham problemas aqui e ali, o poder público municipal submeteu aquele regulamento ao próprio Confoco, abriu consulta pública e tal, e revogou o regulamento original e fez um novo regulamento com base naquilo que tinha sido discutido com os conselheiros e com a população, com uma consulta pública aberta. Isso é sensacional, né? O poder público voltar atrás de uma regulação e estabelecer uma regulação mais compatível e tal. O Confoco de Belo Horizonte tem feito formações continuadas, seminários muito interessantes, muito bacanas, abertos a toda a sociedade civil, aos conselheiros, ao poder público, formação com os técnicos da prefeitura, é muito ativo nesse sentido, coisa que também o Confoco no estado da Bahia tem deixado a desejar, porque a gente não está vendo aí essas formações, as coisas acontecendo, e, por vezes, a gente tem ouvido, e eu tenho ouvido muitas questões aqui do Estado com relação a problemas de efetivação. Ou seja, você tem uma secretaria que está discutindo com o Miroski ali e tal, mas na ponta o técnico diz, não, aqui não chegou. Eu ouvi isso de uma organização. O técnico diz, não, aqui não chegou o Miroski, não. Aqui o que tem é a resolução do TCE.
E a resolução do TCE diz que eu tenho que pedir documento original, que é ilegal, diz que eu tenho que pedir isso e aquilo, papapá. Então, documentos que não estão na lei, está pedindo porque o TCE diz que tem que ser, e o gestor público ali, o funcionário, ele está submisso a isso. Então, eu diria para você que no estado da Bahia, sim, a gente tem avanços, alguns avanços interessantes. Se você pega, por exemplo, o histórico dos editais que as secretarias têm lançado nesses últimos anos, você vê uma clara e nítida evolução, e tem que registrar isso mesmo. Há um esforço na compreensão dos instrumentos do Mirosk e no procedimento do Mirosk para evoluir nisso, mas há também idas e vindas. Esse não é um movimento linear. Você também, na prática, tem problemas sérios que precisam ser enfrentados. E, muitas vezes, eu entendo que não estão sendo enfrentados da forma como deveriam, né? Enfrentar mesmo, né? Não é só conversar e achar que resolveu, porque, na prática, as instituições estão sofrendo com desmandos ainda recorrentes por conta muito da cultura institucional. Ou seja, a gente faz desse jeito, vai continuar fazendo, ainda que o nome mude. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O Mirosk, ele impõe uma mudança de cultura administrativa, de tratar as organizações como parceiras e não como submissas, como mera prestadora de serviços. Tá? Então, essa é uma questão importante a ser colocada. Certo. Gente, nós já estamos chegando quase ao final, né, do nosso bate-papo, mas eu tenho mais uma pergunta para Lucas. E, assim, na verdade, é mais uma orientação, né? As nossas, né, associações... Só uma coisa, né? A gente pode ir até 10h30, tá? Se tudo bem para mim. Pode ir até 10h30? Então, que bom, então, porque temos colocações. Eu vi que tem umas perguntinhas aqui. Eu vi que a gente tem umas perguntinhas aqui e tal, mas 10h30 realmente é o meu limite, porque eu tenho uma atividade logo depois, às 11h, eu preciso me preparar ainda, tem algumas coisas para fazer. Tá, então eu vou deixar essa colocação mais para o final, eu vou aqui para algumas perguntas ainda que o pessoal está colocando, a gente está esclarecendo. Tassiana faz uma observação, né, a respeito de que a Fundifran ela tem atendido nessas associações que nós prestamos até, fazendo a atualização dos estatutos, né? Mas a gente sabe que a Fundifran ela não tem pernas para alcançar todas as associações, todos os grupos do território. E é por isso que a gente traz também essas formações, para que outras pessoas, outras organizações auxiliem, né, em outros grupos, né, técnicos que acompanham esses agricultores, tenham conhecimento e ajudem nesse processo de atualização dos estatutos e também de orientação, né, que é o mais importante do Mirosk, da importância do Mirosk para as organizações. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.